Comprar um carro que está à venda em um leilão pode parecer um bom negócio a curto prazo. Mais baratos do que seminovos vendidos em lojas digitais e concessionárias e, claramente, mais baratos que os veículos 0 km, alguns modelos podem sair muito barato. Sobre esse tema, Joana Malheiros, titular do cartório Joana Malheiros em Soledade, aborda esta questão de leilão de veículos, falando se existe risco ou não na compra e dando maiores detalhes sobre este tema. É uma modalidade de compra e venda de veículos que é assegurada por lei, onde são oferecidos veículos no estado em que eles se encontram. Pode estar em bom estado, pode não estar em tão bom estado. São veículos que vão ser ofertados naquele momento, né, sem a necessidade de reparos de manutenção. É do jeito que eles se encontram, eles são ofertados mediante essa modalidade de compra e venda. E geralmente eles são vendidos abaixo do valor de mercado, justamente por estarem com algumas situações que desvalorizam esse veículo, que na verdade há necessidade daquela pessoa que arremata de fazer um reparo, uma manutenção. Então o veículo é adquirido desta forma, por isso que ele tem um valor abaixo do valor de mercado. Bom, o leilão já está deixando claro, é um veículo abaixo da FIPE, porque pode haver reparos, consertos, enfim, que são os custos de quem acaba comprando. Exato. Por isso que nós frisamos, né? Ele é ofertado no estado que se encontra. Ele vai ter necessidade depois de fazer alguma manutenção, aí o proprietário que vai ter que arcar com essas arrumações, essas manutenções. Joana, que tipo de leilões existem para que se possa adquirir esses veículos? Os leilões mais comuns são aqueles leilões efetuados pelas instituições financeiras, onde às vezes um financiado, aquele que financia um veículo, não consegue efetuar o pagamento e a financeira acaba então buscando de volta esse veículo, né? Porque a pessoa não pôde pagar, então ela vai levar a leilão esse veículo. Outro tipo, os veículos podem ser leiloados por leilão do Detran. As pessoas às vezes não conseguem pagar o IPVA, não conseguem pagar alguma multa e eles são apreendidos e ficam nos depósitos e as pessoas não conseguem efetuar o pagamento para retirar. Então, esses veículos também podem ser ofertados em leilão. Outro tipo de leilão, leilão da Receita Federal. São aqueles veículos que são apreendidos por policiais em face do envolvimento em algum ilícito, algum crime, por exemplo, tráfico de drogas, contrabando. Então, eles são apreendidos e a Receita Federal acaba leiloando eles. Outro tipo de leilão, aqueles efetuados pelas seguradoras, onde a seguradora, ela leiloa aqueles veículos que foram acidentados ou mesmo furtados e encontrados. Então, ela indeniza o segurado e recolhe o veículo e esse veículo vai a leilão. Os leilões judiciais também pode ocorrer, né? Então, são esses tipos de leilão, basicamente, que as pessoas podem se habilitar a dar um lance e adquirir e fazer a arrematação. Bom, as pessoas têm interesse, alguém que esteja nos ouvindo. Quais os cuidados que essas pessoas que querem participar do leilão e adquirir o veículo devem ter? Ter muito cuidado no edital de leilão. Por quê? Porque nele estão descritas as características dos veículos leiloados, do estado em que se encontra o veículo, se ele está em bom estado de conservação, se ele foi um veículo sinistrado, acidentado, se ele tem débito de multa, de IPVA, se tem alguma restrição judicial, principalmente esses que nós falamos, exemplificamos de seguradora. Existe uma restrição nesse veículo de média monta, quer dizer, ele foi sinistrado, acidentado, ele pode voltar a circular? Pode, mas ele está sendo vendido da maneira como ele está no momento, acidentado. Então, existe uma restrição
no cadastro desse veículo e a pessoa que adquirir vai ter que regularizar. E essa regularização significa deixar o veículo em condições. Muitas vezes vai ter que fazer um certificado de segurança veicular, vai ter que trocar algumas peças, essas peças têm que ter procedência. Só para exemplificar aqui um edital, por exemplo, o edital diz veículo com restrição de média monta e diz que os vidros do para-brisa e traseiro se encontram quebrados. Exige reparação e essa regularização é por conta do arrematante. Então, tem que cuidar este edital. As características do veículo, do estado que se encontram. Outro detalhe, pode dizer também que o veículo tem uma avaria de pequena monta, então esse já é mais simples de fazer o conserto, né? O IPVA pode estar pago, pode não estar pago. Então, esses detalhes que as pessoas têm que observar. É o edital de leilão. Tem que adquirir observando esse edital. Importante colocação, você falou em peças também. Depois que adquire, deu o conserto necessário para o veículo, vai levar para que seja feito a vistoria. Corre o risco de não passar na vistoria? Isto. Nós dissemos que nós iríamos falar sobre os riscos que as pessoas correm. Esse veículo, ele tem que ser transferido. Eu fiz a arrematação, eu dei um lance e, geralmente, o pagamento é à vista. Então, eu efetuei essa compra, eu arrematei e eu vou levar para transferência. Então, eu preciso, além de me preocupar em regularizar a parte estrutural física do veículo para que ele passe na vistoria, venha a ser aprovado na vistoria, eu também tenho que me preocupar com a documentação que deve ser apresentada e se tem prazo para eu fazer essa transferência. O prazo é de 30 dias, como de qualquer outro veículo que está sendo transferido. E esse prazo conta da carta de arrematação, da fatura do leilão, da nota do leiloeiro. Então, 30 dias é o prazo. E com referência a não ser aprovado na vistoria, sim, pode correr o risco, a pessoa que arremata, de ter esse veículo não aprovado na vistoria, porque ele precisa de alguns reparos para sua aprovação. Durante a vistoria, vai ser verificada a autenticidade daquele veículo, o motor, o chassi, os vidros, os pneus, a parte elétrica, a parte de sinalização, tudo tem que estar em bom estado de funcionamento. Se não estiver, não é aprovado e a pessoa, mesmo tendo adquirido de maneira legal, através da arrematação, na modalidade leilão, ela não vai conseguir fazer a transferência se o veículo não estiver em condições. Ou seja, vai ter que gastar mais para fazer todas as regras que colocam. Ou seja, vidros foram quebrados. Tem que ter os vidros com as mesmas numerações e comprovado a sua compra. Exato, vai ter que substituir, vai ter que ter procedência para substituir aquele vidro que está quebrado ou que não tem numeração. Então, quer dizer, o veículo, a pessoa que compra tem que estar ciente que pode ter mais gastos futuros, além de todos os outros que se percebe. Se é um carro que teve uma batida, além de corrigir, levar na lanternagem para fazer a correção, a arrumação, tem que ver detalhes também menores que pode não passar na vistoria. Exatamente. E, além disso, tem que saber que, dependendo da monta, do estrago, enfim, vai requerer algum tempo maior para regularização. E aqueles leilões, e eu vou exemplificar da Receita Federal, muitas vezes vem com débito de multa, vem com débito de IPVA, e aí, para transferir, tem que ser baixado esses débitos. E esses débitos, para ser baixados, neste caso, terá que ser solicitado ao órgão competente, se for IPVA, a Secretaria da Fazenda Estadual. E isso requer tempo. Não é simplesmente chegar
CRVA, no Centro de Registro de Veículos Automotores, para fazer a transferência de um veículo normal, que está com todos os seus débitos quitados, está licenciado, você chega ali com a documentação, abre o processo de vistoria mediante o pagamento das taxas todas e em seguida você tem o veículo transferido para o seu nome. Neste caso, não é nem aberto, nem se consegue abrir o processo porque tem um débito de IPVA ou um débito de uma multa, e todos esses débitos têm que ser baixados. Se for de IPVA, como falamos, Secretaria da Fazenda Estadual. Se for débitos de multas, vamos ter que encaminhar para o DETRAN, no setor competente de infrações. Então, para cada situação, restrição que existe, também pode ter uma restrição financeira, tem que ser baixado para fins de poder efetuar essa transferência. Então, muito cuidado quando se adquire um veículo em leilão. Leiam com atenção o edital onde aquele veículo está sendo ofertado. Portanto, esta fala de Joana Malheiros, titular do cartório Joana Malheiros de Soledade, abordando o tema compra de veículos através de leilão, considerando que um carro leiloado pode ser vendido inteiro ou somente a sua carcaça e a origem do veículo pode ser diversa, como disse Joana, seguradoras, bancos ou até do pátio do DETRAN de cada estado, no caso dos apreendidos. Marcos Vinícius de Souza para a Tua Rádio Cristal.